Toide na área, beleza com vocês? Olha só, tem gente que achava que eu não sabia preparar aula usando o quadro negro. Então tá aí no fundo para você assistir a minha aula de Histologia Humana, parte 1. Pergunta pro Toide é um novo canal que está começando agora. Galera, deixa seu like, se inscreva nesse canal porque a aula vai ser bem bacana. Vamos lá então? Histologia. Bom, a histologia ela vai se dividir basicamente nos seguintes tecidos: epitelial, conjuntivo, sendo que este é o maior de todos, nervoso e muscular. Aliás, vamos deixar o muscular antes do nervoso, didaticamente. Repetindo, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Esta primeira parte vai abordar basicamente o tecido epitelial e conjuntivo. Um tecido conjuntivo eu vou deixar para a parte 2, junto com muscular e nervoso, porque acabam sendo um pouco menores. Vamos lá, galera. Tecido epitelial é o nosso primeiro tecido. Acompanha aqui no quadro que são formados por células justapostas, ou seja, células que estão tão próximas e aderidas e unidas que pouco espaço entre elas sobram. Esse pouco espaço quase não permite a presença de uma substância chamada substância intercelular. Portanto, células justapostas e pequena quantidade de substância intercelular, ou seja, entre as células. Muitas especializações de membrana aderindo a essas células, como desmossomos, interdigitações. No intestino é bom deixar bem claro que existem as microvilosidades, as zonas de adesão e de oclusão. Então essa é uma temática importante. Além de células justapostas e além de praticamente não ter substância intercelular, é um tecido sem vasos sanguíneos, portanto avascular. Os vasos sanguíneos ficam abaixo desse tecido e abaixo ainda de uma camada chamada camada basal, que daí já é tecido conjuntivo. Então veja bem, você tem um tecido epitelial, avascular, a camada basal, que é conjuntivo, e abaixo você tem os vasos sanguíneos. Os nutrientes vão em primeiro lugar para a camada basal, então acompanha comigo, primeiro para a camada basal e só depois que passa para o tecido epitelial. Então se cair em vestibulares ou mesmo no Enem ou qualquer outro preparatório aí, quem nutre o tecido epitelial, uma vez que ele é avascular, e a resposta é a camada basal. Membrana basal, tecido conjuntivo adjacente, aquele que está abaixo. Tudo bem? Joia? Agora um conhecimento nível hard. Você conhece os hemidesmossomos, que são estruturas da membrana que aderem o tecido epitelial à camada basal. Compreende o que eu digo? Além de terem células justapostas, pouco espaço entre elas para substância, várias especializações de membrana aderindo e avascular, ele é um tecido inervado, ou seja, rico em inervações, terminações nervosas. Vejamos, o epitélio da língua possui o quê? Os botões gustativos. O epitélio do nariz possui o epitélio olfativo, que são terminações nervosas. Portanto, ele é inervado, quer dizer, com neurônios. O tecido epitelial, ele tem origem tanto da ectoderme, quanto da mesoderme, quanto da endoderme. Calma que ficou confuso? A ectoderme forma um tecido epitelial chamado epiderme, que é o tecido mais externo da pele e que descama, né? O banho é importante para tirar esse excesso aí de tecido epidérmico morto. A mesoderme forma, por exemplo, o epitélio de vasos sanguíneos, chamado de endotélio, enquanto que a endoderme forma as mucosas, o epitélio do lúmen, da luz do intestino e do estômago, ou seja, a parte interna, ok? O epitelial, então, ele tem três origens: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Guarde isso. Os tipos de tecido epitelial são revestimento e glandular. O revestimento do lado externo, considerando o ser humano, ele é um epitélio seco, queratinizado, rico em células chamadas queratinócitos, que produzem a queratina. Apresentam na camada mais inferior melanócitos, que são estimulados pelos raios ultravioletas a produzirem e secretarem melanina, o que faz escurecer a sua pele. Melanócito produz melanina, queratinócito produz queratina. Já o revestimento interno, na parte de dentro, revestindo, por exemplo, o sistema digestório, chamaremos de mucosa. Mucosa oral, por exemplo, mucosa anal, por exemplo. E a mucosa
intestinal, a mucosa do esôfago e a mucosa do estômago. Então as mucosas elas são úmidas, lubrificadas por células chamadas caliciformes, que estão constantemente secretando muco lubrificante, beleza? Mas existem também as mucosas geniturinárias, né? A mucosa urinária do pênis e da genitália feminina, e também tem a mucosa vaginal, né? A vaginal, que também é molhadinha, não é verdade? Molhadinha, molhadinha. Então, revestimento fica aí. Já o tecido epitelial glandular, nós temos 3 tipos, mas no quadro estão presentes 2. O epitélio de revestimento ele pode se aprofundar e formar glândulas durante o desenvolvimento embrionário. Se ao aprofundar ficar um canal ou ducto comunicando ao meio externo do epitélio, é chamado de glândula exócrina, de tal maneira que as substâncias, as secreções liberadas nesse ducto ou canal são secretadas para fora dessa glândula exócrina. Sudorípara, salivar, mamária são alguns exemplos. Nas glândulas ditas endócrinas, o ducto ou canal sumiu, desapareceu, e as substâncias ou secreções são liberadas nos vasos sanguíneos, ditos hormônios. Então as glândulas endócrinas são aquelas glândulas que fabricam hormônios, exemplo, a hipófise ou pituitária, a tireoide, a suprarrenal. Um terceiro tipo que não está no quadro chama glândula mista ou anfícrina, é aquela glândula que agrega parte exócrina, parte endócrina. O fígado é um exemplo, o testículo e o ovário são outros exemplos. Vejamos o ovário aqui como nosso exemplo. A secreção endócrina do ovário são os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. A secreção exócrina seria a liberação do ovócito 2 ou ovócito secundário. Aqui nós temos o tecido epitelial para vocês. Valeu, galera? Um grande abraço para vocês. Tchau!